Então, nesse primeiro momento, a ideia é mostrar tudo do Google Earth desde o básico, né? Então, de básico por básico, a gente vai começar desde a sua instalação. Para fazer a instalação de não só do Google Earth, mas de qualquer aplicativo, eu recomendo que você vá no site oficial do software, né? Para você evitar baixar vírus, os softwares indesejados, etc. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador. Percebam, pessoal, uma legenda para vocês ficarem atentos para entender o que eu estou fazendo. Sempre que eu clicar com o botão direito, vai aparecer uma bolinha azul. Sempre que eu clicar com o botão esquerdo, que é o botão principal do meu mouse, vai aparecer uma bolinha vermelha, né? E sempre que eu digitar qualquer tecla, também vai aparecer aqui embaixo. Vão percebendo que aqui embaixo vai aparecendo o que eu estou digitando. E isso é interessante porque eu também vou usar bastante atalho, né? Então, sempre que eu clicar, por exemplo, Ctrl L, né, vai aparecer o comando aí embaixo, Ctrl A, Ctrl O, Ctrl N e assim sucessivamente, tudo bem? Mas vamos começar fazendo o download. Então vamos lá, ó. Download Google Earth. Estou dando essa dica desde o começo porque até hoje a gente vê muita gente baixando software que não é do site original e isso acaba baixando programas indesejados, né? Por exemplo, aqui nós temos o Google Earth pelo TechTurbo. E aqui nós temos o Google Earth Pro diretamente do site do Google. Então percebam aqui que eu estou baixando diretamente do site do Google. Então esse é completamente confiável, né? Então vamos lá, ajudar a melhorar o Google Earth enviando automaticamente estatísticas e uso de relatórios, caso você queira ficar interagindo. Caso você não queira, você simplesmente desativa isso. Concordar e fazer download. Bem básico, é um software bem pequeno, baixa rapidamente. Eu vou baixar o meu aqui na pasta de downloads, eu já tinha baixado, então eu vou substituir ele. Como eu falei, é um software bem pequeno, vou abrir aqui minha aba downloads e vou executar o programa, né? Vou dar a permissão para que seja instalado. E aí ele vai levar aí poucos minutos ou segundos, obviamente, vai depender da sua conexão, né, para poder fazer essa instalação. No meu caso foi bem rápido. Então, Google Earth iniciado, essa aqui é a primeira impressão que nós temos dele, e aí eu já vou lhe dar algumas dicas de como utilizar esse software, né? Quando você instala ele e vai abrir ele a primeira vez, ele vai abrir uma janela, né, no início, no meu caso não abriu, porque eu também já tinha instalado ele. Essa janela vai sempre mostrar atalhos ou te dar dicas de uso, de navegação. Então você pode clicar na caixinha lá de não mostrar novamente e dar um OK, certo? O comportamento aqui do Google Earth é o seguinte, as primeiras dicas, né? Aqui em cima nós temos a barra de menus com arquivo, editar, visualizar, ferramentas, adicionar e ajuda. Na segunda barra superior nós temos atalhos para colocação de ícones, como por exemplo adicionar marcador, adicionar polígono, adicionar caminho e assim sucessivamente, vamos mostrar cada um deles. E esse atalho aqui, né, é para você habilitar ou desabilitar essa janela que fica do lado esquerdo, né, que é para auxiliar a gente. Eu prefiro trabalhar com ela habilitada. Nessa janela do lado esquerdo nós temos um campo de pesquisa, né, ela é dividida em três, em pesquisa, em lugares e camadas. Na parte de pesquisa, você vai interagir, obviamente, colocando o local, né? Então, por exemplo, eu moro em Sobral, eu vou fazer uma busca por Sobral, Ceará. E aí o Google Earth vai me levar até Sobral, Ceará. Chegando em Sobral, eu gosto de trabalhar da seguinte forma, né? E aí você fica livre para trabalhar do seu estilo. Eu vou dar aqui minhas dicas para vocês. Eu gosto de trabalhar com tela enxuta, então assim que eu localizo o local, eu prefiro tirar o marcador aqui do meu lado esquerdo. Então eu vou aqui no X, desativo ele. Na parte de lugares aqui vai interagir os nossos projetos, eles serão usados e serão acessados por essas pastas aqui do lado esquerdo. Ele vem com a pasta padrão Meus Lugares e Lugares Temporários. Aqui mais embaixo nós temos as camadas. Bom, pessoal, para ter um trabalho mais limpo, né, o que é que eu recomendo que se faça? De cara, eu recomendo que você desative essa opção de mais e essa opção de construções em 3D. Por quê? Quando você ativa o construções em 3D, ele vai sempre tentar capturar o relevo, né, os prédios, as construções, sempre em 3D.
E isso vai acabar te levando, te custando um processamento alto. Então, se a sua máquina não for lá preparada para trabalhar com processamento, renderização de imagem, isso pode prejudicar, né? Então, por exemplo, eu ativei aqui construções em 3D, ó, e vocês vão vendo que aqui na serra a gente vai vendo ela aqui em 3 dimensões, né? Então, Sobral não tem muitos prédios, digamos assim, em 3 dimensões, né? Fortaleza, por exemplo, tem mais. Então, para ilustrar para vocês essa questão do 3D, deixa eu colocar aqui, ó, a Fortaleza. Lá em Fortaleza já é mais renderizado essas imagens em 3 dimensões. Então, chegado em Fortaleza, eu dou um zoom, né, com o scroll do mouse, bolinha para frente ou bolinha para trás. Vamos acessar aqui a parte da beira-mar, por exemplo. Olha só. Então, aqui nós temos os prédios, a grande maioria deles renderizados em 3D. Né? Veja que demora até um pouco mais para carregar. Ó. Então, esses prédios eles estão aqui em 3 dimensões. Olha só. Olha onde é que tem um aqui, né? Então, quando eu desabilito as camadas em 3D, eu acabo ganhando processamento, né? Acabo ganhando processamento porque eu não vou precisar ficar sempre renderizando várias e várias imagens, né? Um outro prédio em Fortaleza, uma outra obra de Fortaleza que é 3D, se eu não me engano, é aqui nas proximidades do aeroporto, né? Deixa eu só ver se ainda é. Então, olha só. Terminal lá do aeroporto em 3D, então eu gosto de desativar ela. Ok? Vamos para frente. Vou desativar aqui Fortaleza para a gente ficar olhando de cima. Bom, partindo do princípio de ter um mapa limpo, uma outra coisa que eu gosto de desabilitar é os lugares, né? Ou são os lugares. Vejam que aqui em Fortaleza, por exemplo, tem milhares de paradas de ônibus, né? Então, quando eu desativo aqui os lugares, o mapa também fica mais limpo, beleza? Deixa eu tirar o zoom aqui para ir mostrando passo a passo, né? De cada ícone desse. Então, o que acontece? Quando eu seguro o Ctrl e rodo o meu scroll, né, do mouse, a famosa bolinha, roda para cima ou roda para baixo, ele vai dar aqui um giro, né, em torno aqui do próprio eixo. Se eu segurar a tecla Shift e fizer a mesma coisa, ele vai inclinar o mapa ou desinclinar o mapa, se é que existe essa palavra, né? Ele vai tirar a inclinação do mapa. Quando a gente vai trabalhando no Google Earth, ele vai sempre ficando inclinado automaticamente, assim, sozinho, e aí isso vai acabando atrapalhando um pouco a visualização. Então, se eu apertar a tecla U, o atalho U, ele automaticamente já fica ali perpendicular, né? Em cima do mapa, a imagem de satélite. Então, partindo para a linha de raciocínio que eu estava seguindo, continuando ainda na observação dos atalhos e das camadas, nós temos a camada estrada. Essa camada estrada vai nos mostrar, obviamente, as estradas, né? Que BRs, estradas federais, estradas municipais e estradas federais. Né? Nas estradas municipais nós temos, por exemplo, as ruas, e aí você pode desativar ou ativar. Como o foco é Google Earth para projeto FTTH, para projeto de fibra, ou que seja para projeto de poste, eu gosto de manter essa camada estradas desabilitada, porque às vezes essa linha da rua ela acaba se confundindo com uma linha de um cabo. Entendeu? Então, eu opto por trabalhar com a estrada desativada. Óbvio que às vezes para se localizar a gente ativa ela, se localiza, né? Por exemplo, eu quero ver que rua é essa que eu estou fazendo o projeto. Rua General... sumiu, tá aqui, ó. Rua General Bernardo Figueiredo, tá vendo? Então a gente vai se localizando. Olha só o que aconteceu. Só em ter dado um zoom no mapa, ele já inclinou um pouco. Para desinclinar, né, essa palavra que eu estou inventando aqui, eu acho, para tirar a inclinação, tecla U. Ele vai sempre ficando perpendicular. Então vamos lá. Às vezes você vai trabalhando também, eu vou desativar aqui, e vou desativar também os lugares. Então, quando eu desativo a camada lugares, aí nós temos, ó, cidade, estados, distritos, assim sucessivamente. Então vamos lá, ó, eu vou na camada limites e marcadores. Ao desativar ela, ativar, desativar, a gente vai vendo os lugares, né? Quando eu localizo, por exemplo, eu vou trabalhar nessa região específica de Fortaleza. Aperto o U, ele ficou direitinho. Quando eu me localizo, eu gosto de limpar tudo que tem aqui.
nesse menu. Por quê? Porque às vezes um ponto desse, às vezes pode te confundir com uma caixa, com a marcação de uma caixa. Então eu gosto de trabalhar com um projeto limpo, né? com uma área clean, digamos assim, com uma área limpa. Beleza? Vamos lá para mais atalho aqui nesse nosso primeiro momento, nessa aula 1 de Google Earth, do zero, né? Aqui na barra da direita nós temos o giro, né? Que é a orientação do mapa, que você vai girando. Quando você clica e roda, você vai girando o norte, né? Você vai colocando, vai mexendo nele, ó. Certo? Então o que acontece às vezes é o seguinte: a desorientação por conta do giro do norte. O norte é interessante estar sempre apontando para o norte quando você vai apresentar um projeto, para ter padrão. Por quê? O que acontece? Às vezes quando você salva um projeto com o norte aqui para baixo, né? Virado para o sul, por exemplo, né? Com o norte virado completamente para baixo, nessa situação, o que pode acontecer é que quando a equipe de campo vai executar uma rede e ela está indo para frente, né? Na verdade ela acha que está indo para frente, mas o projeto seria para trás, porque o norte está invertido. Então tem um atalho simples de voltar o norte para cima, né? Você pode clicar e arrastar, ou você pode simplesmente dar um clique no N. Clicou no N, ele volta automaticamente para o norte, certo? Nós temos um botão aqui direcional, que você pode, ó, clica e segura e vai mexendo, direcional, e ele vai indo para um lado e para o outro. E tem também um atalho mais simples que eu gosto de usar, que é mais fácil do que ficar interagindo aqui com esse direcional, que é o próprio direcional do teclado. Teclinha, ó, direita, teclinha esquerda, teclinha para cima, tecla para baixo. E se eu segurar, por exemplo, para baixo e para a esquerda, ele desce em diagonal. Para baixo e para a direita, ele desce em diagonal. Para cima e para a direita, ele sobe em diagonal. E assim sucessivamente, né? Você pode, digamos, navegar mais à vontade. Nós temos o atalho também do zoom, que você pode clicar, segurar aqui, ele vai dar um zoom, ou vai tirar o zoom. Eu prefiro, né? Eu gosto de usar pouco mouse, então o máximo que eu posso usar teclado eu utilizo para poder o trabalho ficar mais rápido. Você pode fazer isso com o scroll do mouse, que é a famosa bolinha do mouse, girando bolinha para cima, girando bolinha para baixo. Google Earth do zero, né? Conceitos básicos. Ainda vendo as ferramentas do Google Earth. Como o Google Earth tem muita ferramenta, bastante ferramenta, eu vou me limitar ao que vai ser utilizado pela gente, né? O mais importante, pelo menos no meu julgamento. Na barra superior nós temos, né, a pasta arquivo, né, que é padrão. Se você quiser abrir um arquivo, salvar um arquivo, né, imprimir, etc., a gente vai trabalhar com isso. Nós temos a pasta editar também, que é os atalhos de Ctrl Alt C, Ctrl Shift C, né, de copiar, de colar, de localizar, que é o Ctrl F, também não muda muita coisa. Mas eu vou focar no menu ferramentas. Em ferramentas nós temos a opção opções, né? Nós vamos ferramentas e opções. Quando nós temos nessa aba, ao acessar essa aba, visualização em 3D, eu chamo a atenção para vocês nessa aqui, ó, mostrar lat longe. Esse mostrar lat longe é bem interessante para você ajudar, né, para você auxiliar na localização do projeto através de coordenadas. Então vamos lá. A primeira opção é quando eu tenho graus decimais, né, que ela é bastante utilizada. Eu também posso utilizar graus, minutos e segundos. Grau, minuto e segundo eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando aparece lá bolinha, um tracinho e dois tracinhos. Ou eu posso trabalhar com graus, minutos decimais, essa não é muito utilizada. E eu posso trabalhar também com a coordenada UTM, né? Que é essa sigla aqui para Universal Transversa do Mercator, né? Do Mercator. Né? Estou gastando aqui meu inglês pífio. Então, essa coordenada UTM ela é muito utilizada em projetos de compartilhamento de postes. Praticamente todas as concessionárias, ou quase todas as concessionárias, pedem que o georreferenciamento seja feito pela coordenada UTM. Para trabalhar com o projeto FTTH, eu prefiro trabalhar com graus, minutos e segundos. Então eu vou aqui, aplicar e OK.